Marcos 6, versos 14 até o 29. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros sim diziam: é Elias, ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa da Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedirdes mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ela à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João, e ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta por sua vez à sua mãe. Os discípulos de João logo souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Amém. Ó Espírito de Deus, fala conosco. Ajuda-nos, Senhor Deus, a tirar desse texto lições para as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço. Amém. Amados irmãos, na última mensagem no Evangelho de Marcos, nós vimos Jesus estando em Nazaré, cidade onde ele cresceu, onde ele viveu toda a sua vida. Mas lá em Nazaré, o texto bíblico nos diz que o povo não creu nele, o povo foi incrédulo, rejeitando Jesus. Mas no mesmo texto nós vimos também que Jesus reúne os seus discípulos e os comissiona para que eles fossem e pregassem o Evangelho, para que eles fossem e curassem pessoas, para que eles fossem e expulsassem demônios. E o texto de hoje, o texto que acabamos de ler, ele é uma interrupção na história. Marcos, enquanto ele está escrevendo, enquanto ele está narrando essa história, parece que Marcos então faz uma digressão, ele sai um pouquinho do texto que ele estava escrevendo, lembrando-se da passagem onde João foi morto, e ele começa então a narrar o acontecido, narrar o fato de João Batista. Mas logo em seguida a esse texto, Marcos volta a falar da ida dos 12 e do seu retorno. E o que, irmãos, esse texto tem a nos dizer? O que essa história da morte de João Batista pode nos ensinar num dia como hoje, numa época como hoje? E nessa noite, amados, eu quero, juntamente com cada um de vocês, meditar nesse texto e tirar daqui lições para a nossa vida, aprendizados para que nós saiamos daqui desse culto melhores,
mais tratados, mais sarados, mais cristãos, mais felizes com a obra que Deus tem realizado nas nossas vidas. E o primeiro ponto, então, da mensagem é o trabalho que os 12 fizeram, um trabalho que foi eficiente, um trabalho que tornou o nome de Jesus ainda mais notório, ainda mais conhecido. Verso 14, eu leio novamente, diz: chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. Os 12 apóstolos que Jesus enviou, então eles saem pelas cidadelas, pelos bairros de cada lugar daquele, e vão pregando, e vão curando, vão expulsando demônios, fazem o seu trabalho, cumprem com eficiência a missão que Jesus lhes tinha dado, e fazem o nome de Jesus ainda mais conhecido. Amados irmãos, o fato do testemunho dos apóstolos, do nome de Jesus ser conhecido, chega até Herodes, e aqui esse Herodes é o Herodes Antipas, que na verdade, irmãos, ele não era bem um rei, ele era mais como que um vassalo da corte romana, mas ele fica sabendo das histórias, ele fica sabendo do nome de Jesus, dos seus feitos, das obras que se realizavam no nome dele. E percebam, meus irmãos, que o nome de Jesus estava sendo comprovado pelo testemunho dos seus apóstolos, que foram enviados no nome dele para realizarem obras de milagres, curas, expulsões de demônios. E um fato interessante, irmãos, nessa história toda, é notarmos que o nome de Jesus, ele trazia paz. O nome de Jesus trazia cura. O nome de Jesus trazia libertação. O nome de Jesus era sinal da sua divindade. Mas o rei Herodes Antipas, trazia sobre ele, sobre si, um peso que o fizera, um peso de um nome que só fez coisas más, de um nome que só realizou obras ruins. Herodes o Grande, o pai, fez obras horríveis. Herodes o Grande foi o responsável pela morte, pelo genocídio de todos os meninos de 2 anos para baixo, no intuito de matar também o menino Jesus que havia nascido. Esse Herodes o Grande casou-se cerca de 10 vezes, teve muitos filhos, mas ele matou as suas esposas, ele matou a maioria dos seus filhos. Mas quando ele morre, haviam pelo menos 4 filhos, e o seu reino então é dividido entre esses 4 filhos. E Jesus está exatamente aqui nesse lugar, onde Herodes Antipas era o rei ou governador dessa região. E o que temos, amados, bem claro diante de nós, é um homem perturbado por sua consciência. Afinal, ele havia matado um inocente a pedido da sua esposa, mas que na verdade não era sua esposa, era esposa do seu irmão Herodes Filipe, que também era sua sobrinha. E é por isso que a Bíblia traz João Batista repreendendo Herodes, dizendo que o comportamento dele era imoral, era incestuoso, era um comportamento pecaminoso, e João o repreende com firmeza. E percebam, meus irmãos, que quando uma pessoa ela é atormentada por seus pecados, ainda que ela seja um rei, ela nunca terá paz. Ainda que a lei dos homens não o pudesse alcançar e julgar, este já está julgado, já está condenado por seus próprios verdugos que atormentam a sua consciência.
O simples fato, irmãos, de ter chegado a Herodes as notícias de Jesus, dos seus feitos, causou em Herodes um grande temor. A voz do povo logo alcançou seus ouvidos, pois, como diz o texto, eles diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam-se forças miraculosas. E outros diziam ainda: é Elias, ainda outro, é um dos profetas. E me permitam, amados, fazer aqui um comentário. Esta série de sugestões sobre quem seria Jesus, se João, se um profeta, se Elias, é algo que até hoje acontece. Vejam, amados, que não raras vezes vemos pessoas recebendo alguma bênção, algum livramento, e ao invés de dar essa glória a Cristo, dedicam toda a sua atenção, todo o seu louvor a santos, entre aspas, inventados segundo a tradição humana, que não possuem nenhum poder e nenhuma possibilidade de fazerem alguma coisa pelos que estão nessa terra. Mas não é somente isso, amados. Muitos pregadores que, ao orarem por algo e tendo isso acontecendo, concedido, muitas vezes se esquecem de que o poder não emana deles, mas de Deus, e que a glória é devida única e somente a Deus e não ao homem que orou. Mas existem também, irmãos, homens vaidosos, cheios de si mesmos, que agindo maliciosa e mentirosamente, também querem reter para si a glória de alguma coisa que supostamente aconteceu. Eu mesmo, irmãos, tive o privilégio de viajar por muitos lugares desse Brasil, e de ver, e aí não foi um privilégio, mas foi uma tristeza, mas que me serviu de experiência, de ver homens, em nome de Deus, fazendo falsidades, fazendo teatro, como quem curava pessoas, como quem tirava tumores das pessoas, e buscando alguma glória para si, buscando palmas, buscando tapinha nas costas. Portanto, queridos, nós precisamos entender: Jesus é Jesus. E que ainda que alguma coisa aconteça através de uma oração, seja minha ou de qualquer um dos irmãos, a glória desse feito é somente de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo esse mês de outubro, o aniversário da Reforma Protestante, e um dos pontos da Reforma é solos Christus, só Cristo. Não há espaço para o ego de homem algum, de pastor algum, de crente algum. O único espaço de toda glória, de todo louvor e de toda honra é então somente para Jesus Cristo, porque só Ele é Cristo. E ainda que cada pessoa dissesse algo a respeito de Jesus, o rei Herodes tinha certeza de que Jesus era João Batista ressuscitado. E o que vemos aqui, meus irmãos, é alguém que está aprisionado pelo remorso, alguém que não consegue ter paz. Vemos aqui alguém crendo em misticismos, que não encontra uma outra forma senão aceitar que alguém que havia morrido tenha ressuscitado e esteja atuando na forma de uma outra pessoa. E ainda hoje, irmãos, muitas seitas, doutrinas não cristãs ensinam a mesma coisa, e muitas pessoas são enganadas e vivem uma vida de servidão, aceitando e acreditando que isso seja de fato possível. O que vemos, meus amados, nessa história é um homem poderoso, mas escravo de si mesmo, por causa de um coração dividido entre o medo, entre uma consciência pesada e a sua paixão por uma mulher.
Assim como não poderia ter sido na vida de Herodes, irmãos, pode ser na vida de qualquer pessoa hoje. Se houvesse na vida desse homem um arrependimento legítimo, certamente ele seria perdoado do seu crime, ainda que o seu crime tenha sido cortar a cabeça do maior profeta que já tenha pisado na face da terra. Se ele tivesse se arrependido, haveria perdão para ele. E aqui, meus irmãos, certamente nós podemos pensar em algumas lições para cada um de nós. Herodes não duvidava de João Batista. Ele sabia que suas palavras eram legítimas, eram verdadeiras, sabia que suas exortações estavam corretas. E no verso 18 vemos Herodes sendo admoestado por João, que dizia: não é correto tomar a mulher do seu irmão para você. E no verso 20, Marcos escreve que Herodes sabia que João era um homem justo, um homem santo, e ouvindo suas palavras, sabia que eram verdadeiras e corretas. Mas aqui, meus irmãos, tem algo que nós precisamos prestar atenção, ler as entrelinhas dessa história. Não adianta, irmãos amados, não adianta nós ouvirmos a pregação culto após culto, aceitarmos a verdade que está sendo pregada e não tomarmos a atitude de mudar. Cada domingo, cada sábado, cada quinta, cada sermão que é ministrado, cada música que é cantada, ela tem que entrar dentro de nós e nós temos que recebê-la e recebê-la em oração e dizer: Deus, há alguma coisa dentro de mim que não está certo. Alcança os cantos escuros da minha alma e muda a minha vida. Nós não podemos assistir ao culto, nós temos que participar do culto. Cada palavra ministrada tem que trazer sobre nossas vidas exortação ao caminho de mudança, ao caminho de santidade. Amados, é impossível que, sendo a palavra de Deus pregada de forma verdadeira, não sejamos incomodados por algo que está dentro de nós, que nós sabemos que ainda não é perfeito, que não é correto. Todas as vezes que formos expostos às exortações da palavra de Deus, nós seremos moldados como um vaso na mão do oleiro. Deus sempre está tirando de nós algo que não está bom, que não é perfeito, que não é correto, sempre está aparando na nossa vida as arestas, tirando da nossa vida as farpas que o pecado deixou em nós. Paulo vai chamar esse processo de santificação. Paulo vai chamar esse processo de desenvolver a salvação a cada dia na nossa vida junto com o Pai, irmãos. Somos tratados, somos lapidados, somos conduzidos por um caminho novo, um caminho vivo, um caminho de santidade, para que alcancemos na glória, para que cheguemos lá tendo a estatura do varão perfeito. Por isso não bastava Herodes ouvir João e saber que ele era justo, que ele era santo e que suas palavras estavam corretas. Ele teria que ter mudado, se arrependido, voltado atrás, buscado o perdão de Deus. Ele não o fez, mas nós precisamos fazer. Segunda coisa, irmãos, o pecado não se estima, o pecado se abandona. A história deste rei pode nos ensinar ainda que demorar-se na presença do pecado é algo extremamente perigoso.
postergar a nossa decisão de mudar, de arrepender, de abandonar o pecado, é algo extremamente perigoso para a nossa vida espiritual. Nós devemos, amados, como a Bíblia nos ensina, fugir o mais rápido possível da aparência do mal. O salmista, escrevendo, ele disse assim: um abismo chama outro abismo. Percebam algo, meus irmãos, que quando nós vamos nos acostumando com o pecado, nós vamos tendo os nossos pensamentos moldados para essa vida, nós vamos tendo a nossa mente embotada, nós vamos tendo, como diz a palavra de Deus, a nossa mente cicatrizada, nos tornamos insensíveis ao pecado, e isso vai fazer com que a nossa vida seja uma vida falsa, que nós não estejamos mais vivendo a abundância da vida em Cristo, mas simplesmente vivendo uma vida meramente religiosa. Diz uma história que certo rei precisava contratar um cocheiro para a carruagem real. E esse rei então proclama no seu reino para que candidatos fossem e se inscrevessem para conduzir a carruagem onde ele, onde a rainha, onde a princesa estariam sendo levados. E então reuniu-se ali alguns candidatos. E o rei tomou lugar na carruagem com sua rainha, com sua princesa. E o primeiro cocheiro então tomou as rédeas daquela carruagem e foi conduzindo, e ali perto havia um abismo. Então ele, tentando mostrar a sua habilidade de lidar com os perigos, ele passa a uma distância próxima do abismo. O segundo candidato, percebendo que o primeiro mostrou uma habilidade, então ele vai e passa mas muito perto do abismo. O terceiro candidato quis ainda fazer mais. Ele vai e passa praticamente quase caindo do abismo, e como quem dissesse ao rei: viu como eu sou habilidoso? Mas vem um quarto candidato, e ele toma então as rédeas daquela carruagem, conduz aqueles cavalos de forma mansa, tranquila, e afasta-se o máximo que ele podia da borda do abismo. Depois então o rei chama os quatro candidatos, elimina o primeiro, elimina o segundo, elimina o terceiro e diz ao quarto candidato: você será o condutor real. Qual é o mote dessa história, irmãos? É que com o abismo nós não brincamos, com o pecado nós não tiramos casquinha, nós temos que passar o mais longe possível da beirada do abismo, para não corrermos o risco de escorregarmos e cairmos. Herodes foi avisado das suas ações, eram más. Ele soube que tomar para si a mulher do seu irmão era pecado, era imoral, era incorreto, era incestuoso. Mas ele se recusou a dar ouvidos, ainda que ouvisse de boa mente, como diz o verso 20. E a sua primeira ação rumo ao desastre, à ruína total, foi prender no cárcere o profeta João e deixá-lo lá naquele lugar. E nós poderíamos, irmãos, chamar isso de síndrome de avestruz. Ele não queria encarar as palavras do profeta, também não era sua intenção matá-lo, mas apenas silenciar o profeta. E aqui, irmãos, eu digo mais uma coisa. Talvez não seja para nenhum de nós aqui, talvez alguém na internet esteja vendo, talvez não seja para você também,
Mas muitas vezes, muitos cristãos pegam a palavra de Deus, que ao lê-la exorta, que ao lê-la nos constrange, que ao lê-la mostra quem somos e quem é Deus, fecham ela, colocam numa gaveta e fecham a gaveta. Mas isso não adianta. Não adianta querer silenciar a palavra de Deus, porque ela não pode ser silenciada. O eco, o seu poder ecoa e alcança as nossas almas, ainda que nós não a queiramos ouvir. Meus irmãos, diz um ditado popular que não se esconde o sol com peneira. Não adianta alguém que está em pecado enfiar a cabeça num buraco. É preciso encarar a situação e tomar uma atitude radical, uma atitude de mudança. O que estou dizendo, irmãos, é que a mensagem de João continua sendo até os dias de hoje, e a sua mensagem era: arrependei-vos. Essa foi a mensagem que Jesus mandou que os seus 12 apóstolos pregassem pela cidade onde eles fossem. Se voltarmos um pouco no texto bíblico, verso 12 vai dizer: então saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Todos nós, meus irmãos, nós precisamos levar isso a sério. Todas as pessoas precisam, ao ouvir as boas novas de Jesus e crerem, se arrependerem e mudarem de vida. Não adianta nada dizer que é crente, é preciso dar frutos que correspondam às suas palavras. Como nós dissemos aqui numa outra mensagem, a vida do cristão, ela é denunciada por suas obras. Herodes brincou com a beirada do precipício e acabou caindo feio. Se tivesse dado ouvidos à exortação do profeta e abandonado esse relacionamento adúltero e imoral, certamente a sua vida teria sido diferente. Pior não teria vindo a acontecer. Irmãos, quando lemos o texto, nós vemos Herodes dando uma festa em comemoração do seu aniversário. O único momento na Bíblia inteira que a palavra aniversário, festa de aniversário, é citado. E é no meio desta distração que no verso 22, Herodes, ainda mais seduzido, diz a essa moça, filha de Herodias: pede-me o que quiseres, eu te darei. Amada igreja, a insensatez é algo extremamente perigoso. Herodes foi insensato, prometeu algo grande demais e viu-se obrigado, ainda que com tristeza, a cumprir a sua palavra. Herodias, essa mulher maligna, aproveitou a oportunidade e, em conluio com sua filha, pede então a cabeça de João Batista. E mesmo contrariado, Herodes mandou que o carrasco fosse e trouxesse a cabeça de João num prato. E este, irmãos, é o penúltimo degrau da sua queda. Honrando o seu voto de amor, cumprindo sua promessa real, rapidamente Herodes transforma a sua festa num bárbaro e grotesco ritual. Meus irmãos, me permitam aqui abrir um parêntese. Nós estamos em época de eleições. E junto a isso vão surgir, já têm surgido, muitas promessas. Mas não são as promessas feitas a nós, eleitores, que devem nos preocupar. São as promessas feitas nos bastidores. São os acordos, os amarrados por debaixo dos panos. São as promessas de favores financeiros e outras coisas mais. São a estas coisas que nós, eleitores, devemos ficar atentos.
Não podemos nos deixar seduzir pelas curvas da princesa politiqueira, que muitas vezes está pedindo a cabeça de nós, eleitores, numa bandeja de prata. Nós devemos tomar cuidado com aquilo que se pede, com aquilo que se promete, para que nós não sejamos conduzidos ao erro. A nossa obrigação civil como eleitores não é chegar no dia e riscar de qualquer jeito. Nós somos cristãos e, como tais, somos seres espirituais. Devemos orar, irmãos, e buscar no Senhor a direção até mesmo para quem devemos dar o nosso voto. Terceiro ponto da minha mensagem. João foi o precursor de Jesus. O verso 29 vai dizer: os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e depositaram num túmulo. A voz do que clama no deserto foi silenciada. Herodes não ouviria mais as suas broncas, as suas exortações, mas a sua mente jamais teria paz. No verso 16 está escrito que Herodes dizia assim: é João a quem eu mandei decapitar. E agora no verso 14, aquele que surge pregando e fazendo sinais e maravilhas, é alguém que é maior do que João. Deste homem, o próprio João disse que ele não era digno sequer de desamarrar as suas sandálias. Mas, irmãos, a mente embotada pelo pecado e pelo remorso não permitia que Herodes visse que estava nas suas terras o Salvador de todos os homens. Tempos mais tarde, este mesmo Herodes voltaria a aparecer no cenário de uma outra morte. João havia sido o precursor de Jesus, anunciando e preparando a sua chegada diante dos homens. Mas a sua morte anunciava ao mundo o que viria a acontecer tempos mais tarde com seu Senhor e Salvador Jesus. E quando lemos a palavra, ela vai nos dizer que, tendo Pôncio Pilatos examinado Jesus, então o envia de volta para Herodes, pois Jesus era de sua jurisdição. Finalmente Herodes estava frente a frente com Jesus. Lucas vai dizer que ele se alegrou ao conhecer Jesus. Mas, irmãos, mais uma vez, a exemplo de João Batista, ele não fez nada para impedir que mais um inocente fosse morto. Lucas escreve assim: Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Meus irmãos, Herodes é o tipo perfeito de alguém que está interessado apenas no que pode ser visto, do tipo que quer ganhar de Jesus alguma coisa, de alguém que precisa de sinais para crer. Herodes poderia ter aproveitado a oportunidade de ter aberto o seu coração diante de Jesus, e a sua vida seria transformada para sempre. Mas tudo que ele queria, irmãos, era um sinal. Ele precisava ver. Ele era o típico religioso supersticioso que procurava algum tipo de sinal para acreditar em Jesus. Mas tudo que ele teve de Jesus foi o silêncio. E o verso 9 diz assim: e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Ele silenciou João, mas Jesus se silenciou diante dele.
Vejam, meus irmãos, amada igreja, esse homem era um rei, era um homem poderoso, ele estava vestido de pompa, estava vestido com poder, mas foi um ladrão, sem roupas, que foi crucificado ao lado de Jesus, que vendo Jesus, ouvindo sua voz, se entregou a ele e ouviu de Jesus as palavras mais doces e maravilhosas que alguém poderia ouvir na face da terra: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Herodes poderia ter feito algo e mais uma vez não fez nada. Antes preferiu devolver Jesus para Pilatos, e esse foi o último degrau da sua derrocada total. De nada adianta alguém estar vestido da realeza e não debruçar-se, não entregar-se, não inclinar-se diante de Jesus. Mais feliz foi o ladrão ao lado de Jesus, que abriu o seu coração e viu que ao lado dele estava o Salvador da sua vida e foi salvo. Isso, amados irmãos, nos serve de lição para avaliarmos a nossa vida e entendermos que Jesus está em busca de corações quebrantados e contristados, não investimentos reais e uma coroa de ouro na cabeça. Para concluir essa mensagem, quando lemos uma história como essa de João Batista, nós vemos que por muitas vezes Deus permite que até mesmo os seus servos mais fiéis sejam perseguidos e mortos. Mas o que nos cabe saber, irmãos, é que Jesus foi perseguido e morto, e nós também podemos ser. E assim como a história dos apóstolos mostra, cabe a nós nos sentirmos felizes, quando pelo nome de Jesus formos perseguidos e até afligidos. E eu encerro esta mensagem, fazendo aqui à igreja e fazendo aqui aos irmãos, às pessoas que ouvem essa mensagem pela internet. Nessa noite, amados, eu posso estar falando com alguém que ainda não tomou a decisão final de servir a Deus totalmente. Talvez ainda falte deixar alguma coisa que esteja impedindo, alguma coisa que o esteja prendendo ao mundo. Em nome de Jesus eu digo que é tempo de mudança. Eu faço minhas as palavras dos apóstolos quando saíram debaixo de ordem de Jesus: é tempo de arrependimento, é tempo de uma vida nova, é tempo de esquecer o passado que nos aprisiona, é tempo de esquecer as cebolas do Egito e viver o tempo que se chama hoje, viver a realidade de hoje, usufruir daquilo que Deus nos tem dado hoje. Não podemos, irmãos, esperar o tempo passar, não podemos esperar uma outra oportunidade. Herodes teve 2 oportunidades e negou as 2 oportunidades. A sua derrocada foi tão grande que no ano 39 depois de Jesus, o seu sobrinho Herodes Antipas o denuncia para a realeza, para o comando romano. Então Calígula pega este homem, esse rei que negou João, que negou Jesus, e o bane para a cidade, para um lugar chamado Lyon. E lá esse Herodes, outrora um rei, morre totalmente no esquecimento. Nós não precisamos correr o risco de deixar para amanhã as nossas decisões de mudança de vida, de transformação, de arrependimento.
Nós estamos vivendo, amados irmãos, no tempo da dispensação da graça. Mas nós precisamos saber que até mesmo o tempo da graça um dia passará. Um dia o Espírito de Deus será tirado dessa terra. E ai daqueles que não tiverem decidido-se por Cristo, que não tiverem se arrependido em tempo oportuno. Portanto, amados irmãos, e digo isso para mim, a partir de mim, nós precisamos avaliar a nossa vida, nos arrependermos de muitas coisas, nos firmarmos um pouco mais com Cristo, abandonarmos algumas coisas que ainda nos prendem, para que nós vivamos ainda mais na expectativa de um Jesus que venha logo, de podermos dizer: Maranata, vem Jesus. Jesus está tratando com as nossas vidas, com as nossas almas. Cada palavra que é pregada nesta igreja, irmãos, é a mensagem que Jesus mandou pregar: arrependa-se. Quando Paulo diz que nós temos que desenvolver a nossa salvação, ele está dizendo para nós que não somos perfeitos, está dizendo para nós que aquele que está em nós é perfeito, mas que nós precisamos a cada dia melhorar um pouco mais, nos arrependermos um pouco mais, buscar um pouco mais em Deus, viver mais para Deus, enxergar mais um pouco as cores da graça de Deus sobre nós. Portanto, irmãos, nós podemos viver uma vida extremamente feliz, mas não perder de vista a alegria do tempo que está por vir, de uma glória eterna, de um Deus maravilhoso, de que um dia estaremos nas bodas do Cordeiro, assentados em sua mesa, contemplando a face do Altíssimo. Andemos por fé e caminhemos no sustento das asas da graça. É assim que devemos ser, a cada dia um dia diferente, a cada dia cantando um canto novo, um cântico novo. Amém, queridos?